Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpite pra essa quinta-feira, dia 2 de junho de 2022. Separei pra essa rodada aqui apenas 9 jogos e no final do vídeo, como é de costume, vou estar deixando 2 bilhetes prontos pra vocês. Antes de mais nada, já peço ajuda e a moral pra quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho pra estar recebendo notificação de todos os vídeos que eu postar aqui no canal BetGreen e quem puder também deixa seu like no vídeo que é muito importante, galera. O seu like ele fortalece o trabalho que eu ofereço dentro do canal e também ajuda pra que esse vídeo chegue pra outras pessoas aqui dentro do YouTube. Então, mete o dedo no like aí que é muito importante, vocês vão estar me ajudando demais. E para maiores informações sobre o grupo VIP, é só me chamar lá no WhatsApp, o número vai estar na descrição desse vídeo e também vai estar aparecendo aqui, ó, na parte de baixo da tela. Só você me chamar lá no WhatsApp que eu vou estar passando informações para vocês sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola dentro do grupo VIP. Então, não perde tempo e me chama lá que eu vou estar passando todas as informações possíveis para vocês, tá show? E vamos ao que interessa, né? Os 9 jogos que eu separei para essa rodada são esses daqui, ó. A gente vai ter bastante jogos de seleções, né? A gente vai ter aí amistoso internacional, vamos ter também Liga das Nações da UEFA, então vai ter alguns jogos interessantes. E jogos de seleções eu particularmente não sou muito fã, mas separei alguns aqui que eu achei bem interessante, né? O primeiro que a gente vai estar falando é o jogo bem cedo aqui, o amistoso internacional entre Coreia do Sul contra a seleção do Brasil. Jogo 8 horas da manhã. Nesse jogo aqui, na minha opinião, o favoritismo total para a seleção do Brasil, que tá com uma seleção muito boa cá entre nós, né? Sei que tem muita gente que tem aquele receio, né? Tanto da seleção como do técnico Tite, mas a gente tem que concordar que a seleção tem jogado muito bem. E nesse confronto aí vai pegar uma seleção chata, que é a Coreia do Sul, né? Tem jogadores ali rápido e o Brasil não vai ter vida tão fácil assim. Mas na minha opinião, leva vantagem aí para vencer esse jogo. Nesse jogo aqui a gente pode estar indo com duas opções, né? A primeira opção que eu acho bem mais interessante que é a vitória do Brasil, né? Brasil para vencer esse jogo. Segunda opção aqui para esse jogo, o mais de 1,5 gols também é bem interessante. Jogo para sair 2 gols ou mais. Placar para esse jogo eu colocaria 2-1 pro Brasil. Agora vamos para o próximo jogo, agora a Liga das Nações da UEFA, jogo entre Geórgia contra Gibraltar. Jogo que acontece 1h da tarde. Nesse confronto aqui, eu particularmente acredito muito no favoritismo aqui da Geórgia para vencer esse jogo, né? Vai pegar uma seleção bem fraca aqui, que é Gibraltar. Esse jogo que acontece 1h da tarde vai ser a primeira rodada, né, do grupo C. E a gente vai ver aqui que nos jogos, assim, que teve, né, no confronto direto aqui, a gente vê que tem 5 jogos aqui. Geórgia venceu os 5, na verdade são 4, né? 4 jogos, venceu os 4, né? 3-0, 4-0, 3-0, 3-2. E nesse confronto aqui acredito que não vai ser diferente. Acredito muito no favoritismo da Geórgia para vencer esse jogo e principalmente para vencer logo no primeiro tempo, né? Acredito que a Geórgia aí tem chance de vencer o primeiro tempo. Então com isso a gente pode estar indo com duas opções, né? A primeira opção que eu acho bem mais interessante aqui é Geórgia para vencer o primeiro tempo, né? Casa vence no primeiro tempo. Segunda opção aqui, o mais de 2,5 gols. Acredito que é jogo para sair 3 gols ou mais. Placar para esse jogo, 3-1 casa. Agora vamos para mais um jogo, agora Campeonato da Noruega, terceira divisão, jogo entre o Kisa contra Asker. Jogo que acontece 2 horas da tarde, o jogo vai ser na casa do Kisa e na minha opinião tem favoritismo para vencer esse jogo, né? Acredito aí no favoritismo do time da casa, né? No confronto direto aí a gente vai ver que o time tem favoritismo, né? Dos últimos 5 confrontos aí venceu 4, empatou 1 e sempre costuma sair bastante gols, né? O mercado de gols aqui também é bem interessante, né? A gente vai ver que o Kisa jogando em casa aí tem oscilado bastante, né? 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas apenas. E o Asker, por sua vez, fora de casa, vem de 4 derrotas seguidas, né? Dos últimos 5 jogos aí venceu apenas 4 e perdeu 6. Na classificação aqui a gente vai ver que o Kisa tá melhor, né? Tá com 4 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, 20 gols marcados e 12 gols sofridos, um ataque bem efetivo, mas uma defesa aí que sempre costuma aí tomar uma média de quase 2 gols. E a gente vai ver que o Asker está na zona do rebaixamento com apenas uma vitória, 2 empates e 4 derrotas. 7 gols marcados e 12 gols sofridos, o que dá uma média aí de 1 gol marcado por partida e quase 2 gols sofridos por partida, né? Então com isso aqui a gente tem duas opções, né? A primeira opção aqui que eu acho mais segura, que é o mercado de gols, né? Eu sempre sou bem adepto aí ao mercado de gols, que eu acho bem mais interessante, né? Nesse jogo a gente vai ter a oportunidade de assistir 3 gols ou mais, né? E a gente pode estar indo com a primeira opção, que é a dica, mais de 2,5 gols. Segunda opção para esse jogo, vitória do time da casa, né? O Kisa aí tem favoritismo para vencer, então segunda opção aí, casa vence. Placar para esse jogo, 3-1 casa. Agora vamos para mais um jogo aqui da Liga das Nações da UEFA, jogo entre Espanha e Portugal, jogão, né? A gente vai ter esse jogo que acontece 3h45 da tarde, jogo que na minha opinião vai ter muito equilíbrio, né? A gente vai ter duas seleções aí muito boas. A Espanha, na minha opinião, tem um pouquinho de favoritismo para vencer esse jogo. Eu, particularmente, se fosse apontar um favoritismo aqui, colocaria para a Espanha, né? Portugal aí tem uma equipe boa, né? Tem novos jogadores aí que surgiram aí do ano passado para agora que tem jogado muito bem e acredito que vai
vai ser um equilíbrio muito grande, e o mercado de gols aqui, na minha opinião, é o mais seguro, o mais viável para a gente fazer qualquer tipo de entrada esportiva, né? Acredito que a Espanha aí tem chance de marcar 1 ou 2 gols, e Portugal, mesma coisa, tem chance também de marcar 1 ou 2 gols nesse jogo. Então a gente vai ter grande chance de assistir uma partida com pelo menos 2 gols ou mais. E a primeira opção que a gente pode estar pegando aqui para esse jogo é o mais de 1 gol e meio, né? Primeira dica aí, mais de 1 gol e meio. Segunda opção aqui para esse jogo, Espanha ou empate. Acredito aí que Espanha vence esse jogo ou talvez o empate. Então a segunda opção aí, dupla hipótese, né? Espanha ou empate. Placar para esse jogo, 2-1 casa. Agora vamos para mais um jogo da Liga das Nações da UEFA, jogo entre Sérvia e Noruega, jogo 3h45 da tarde. Nesse confronto aqui é outro jogo interessante para gols. Acredito aí que a gente vai ter oportunidade de assistir pelo menos 2 gols ou mais. Favoritismo aqui é para a seleção da Sérvia. A Sérvia aí tem jogado muito bem, né? Tá com a seleção muito boa. Noruega conta com o Haaland em companhia, né? Haaland a gente sabe que é um jogador aí que tem cheiro de gol, né? Tem faro de gol. Mas a gente tem que ficar ligado nas escalações também, ver se o Haaland realmente vai jogar ou não. Se o Haaland jogar, o mercado de gols aqui se torna muito forte. Na minha opinião, é o mais seguro e mais viável para fazer qualquer tipo de entrada esportiva. Acredito que Sérvia jogando aí em casa tem chance de marcar 2 gols ou mais, e Noruega aí tem chance também de marcar, quem sabe, um golzinho ou mais, né? O estádio vai ser em Belgrado. Acredito aí que a gente vai ter oportunidade de assistir pelo menos 2 gols ou mais, e a primeira opção aí que eu acho bem mais interessante é o mais de 1 gol e meio, né? Então a gente vai com a primeira opção aí, com a dica mais de 1 gol e meio. Segunda opção aqui, a gente pode estar pegando dupla hipótese, né? Casa ou empate, né? No caso, Sérvia ou empate. Placar para esse jogo, 2-1 casa. Vamos botar 2-1 casa. Agora vamos para o próximo jogo. Agora a gente vai ter aqui Campeonato do Paraguai, primeira divisão, jogo entre Cerro Porteño contra Resistência, jogo 7 horas da noite. O jogo mais recente entre essas duas equipes, Cerro Porteño jogando fora de casa venceu por 3-0, e agora vai estar jogando em casa aí em busca de uma vitória, né? O time está aqui em segundo lugar no campeonato, vencendo esse jogo em Costa, na liderança aí do Libertad, e o Resistência que também vai fazendo uma campanha razoável, assim, uma campanha boa, por sinal, né? Tá à frente aí de equipes aí como Guarani, Nacional, Assunção. Então tá fazendo uma campanha aí razoável, né? Tá na cola aqui do Olímpia Assunção, por exemplo, né? Equipes assim de mais tradição, vamos dizer. E o Cerro Porteño aí em segundo lugar, em busca aí dessa vitória aí para diminuir essa vantagem pro Libertad, que tá fazendo uma campanha muito boa, né? Acredito que nesse jogo aqui, galera, como o Cerro Porteño fora de casa venceu essa mesma equipe por 3-0, acredito que jogando em casa não vai ser diferente, né? Favoritismo total aí pro Cerro Porteño conseguir esses 3 pontos. Então a gente pode estar indo com duas opções, né? A primeira opção, que na minha opinião é mais segura e mais viável, é pro time do Cerro Porteño vencer, né? Então a gente vai com a primeira opção, que é a dica, casa vence. Segunda opção aqui, o mais de 1 gol e meio. O mercado de gols aqui também é bem interessante, né? O mais de gol e meio aí, na minha opinião, tem grande chance de bater. Placar para esse jogo, 2-0 casa. Agora vamos para mais um jogo, agora Campeonato Brasileiro Série B, jogo entre Vasco e Grêmio, vai ser um jogo bem interessante, né? Jogo que acontece às 8 horas da noite, o jogo vai ser na casa do Vasco, em São Januário. O Vasco está na vice-liderança do campeonato com 17 pontos, né? Na liderança aqui tem o Cruzeiro isolado, né? Cruzeiro 22 pontos, né? Tá com 5 pontos de vantagem aí para cima do Vasco, mas essa vantagem pode diminuir desde que o Vasco vença o time do Grêmio. O Grêmio que tá fora do G4 aqui a princípio, né? Tá em quinto lugar, 3 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, até o momento 13 pontos, né? Vem de 3 empates seguidos, né? Um time que tem empatado bastante. E Vasco também é uma equipe que tem empatado bastante, porém não perdeu ainda, né? Tem 4 vitórias, 5 empates e nenhuma derrota, tá invicto, né? O único invicto na Série B, por sinal. Nesse confronto aqui a gente tem duas opções, né? A opção mais viável aqui é o mercado de gols. Mostrar aqui para vocês que o Vasco, jogando em casa, marcou 6 gols e sofreu apenas 1. Jogando em casa em 5 partidas, ou seja, uma média aí de 1 gol marcado partida, e uma média de 1 gol aí a cada 5 jogos, né? O que é uma média bem baixinha, né? Vamos dizer aí, né? Enquanto o time do Grêmio, jogando fora de casa, marcou apenas 2 gols e sofreu 2 em 5 partidas. Uma média muito baixa, né? O Grêmio precisa aí de 2 partidas e meia, vamos botar aí entre aspas, para marcar 1 gol. E a mesma coisa para sofrer 1 gol. Então, é jogo muito bom aí pra gente assistir poucos gols nesse confronto aqui entre Vasco e Grêmio. A gente vai ter duas opções aqui, né? A primeira opção que eu acho bem interessante é o menos de 2 gols e meio. Acredito que é jogo aí pra sair 1 ou 2 gols no máximo. Então a nossa primeira dica aí, o menos de 2 gols e meio. Segunda opção aqui, a gente pode estar pegando dupla hipótese, Vasco ou empate, né? Casa ou empate. Segunda opção aí que também é bem interessante. Placar para esse jogo, 1-0 casa. Agora vamos para mais um jogo aqui da Série B, jogo entre Sport Recife contra o time da Ponte Preta. Esse jogo foi adiado, né? Esse jogo era para ter acontecido acho que na terça-feira
foi adiado para hoje por causa da chuva, né? Tava chovendo muito lá no Nordeste, e com isso aí esse jogo vai acontecer nessa quinta-feira, né? Jogo do Sport aí que vai estar jogando em casa contra a Ponte Preta. Jogo que acontece 9h30 da noite. A gente vai ver na classificação que o Sport está no G4, né? Tá em quarto lugar aqui, uma equipe que está fazendo a campanha muito boa, e a Ponte Preta beirando a zona do rebaixamento com 9 pontos, né? Junto com mais 3 equipes aqui, né? 3 equipes aqui na zona do rebaixamento com 9 pontos. A diferença é que o time do Ponte Preta acho que tem gols, né? Tem essa coisa de gols, e o saldo de gol também o segundo critério, tem um saldo de gol melhor do que as equipes aqui de baixo, né? Apesar que não, né? Aqui 6 tomou 9, tem 3 gols. Ah, não, é isso mesmo. 3 menos 3 negativo. Tá certo, aqui tem 2 negativo. Então é isso mesmo. O primeiro critério aqui é a vitória, né? Então, como a Ponte Preta tem 2 vitórias, tem a mesma número de vitória do Náutico. Só que o saldo da Ponte Preta é menos 2, enquanto do Náutico é menos 3. Então, por isso que a Ponte Preta não tá na zona do rebaixamento. Mas é uma equipe aí muito fraquinha, né? Cá entre nós aí, a Ponte Preta realmente não tá com uma equipe muito boa aí para essa Série B. E com isso, o Sport acaba se tornando favoritismo demais. Tem favoritismo demais para vencer esse jogo, né? Então a gente vai ter 2 opções, né? Uma opção segura aqui, que seria a primeira, que é a dica casa vence com empate anula, né? Sport vence com empate anula aqui, na minha opinião, é a aposta mais segura para esse jogo. Segunda opção para esse jogo, o menos de 2,5 gols. Vou mostrar aqui para vocês que o time do Sport jogando em casa marcou apenas 4 gols e sofreu 1, uma média de 1 gol marcado partida, mas sofreu apenas 1 gol, né? Uma defesa aí muito boa. E a Ponte Preta, por sua vez, jogando fora de casa, marcou apenas 1 gol e sofreu 5. Então, tipo assim, é um ataque fraco demais contra uma defesa boa. Então, automaticamente aqui o Sport é favorito e jogo bom para sair poucos gols. Então, segunda opção aí, menos de 2,5 gols. Placar para esse jogo, 1-0 casa. Agora vamos para o nosso último jogo, mais um amistoso internacional, jogo bem interessante, né? Vai ser numa localização neutra, né? Jogo entre México e Uruguai, jogo que acontece às 11 horas da noite. Nesse confronto aqui eu acredito muito no favoritismo do Uruguai, se for com sua equipe aí titular, né? Tem grande favoritismo para vencer, a gente sempre tem que ficar ligado aí nas escalações das equipes. E com isso aí, na minha opinião, a seleção de Uruguai aí tem favoritismo para vencer, ou talvez, quem sabe, o empate, né? Outro mercado também interessante aqui seria o mercado de gols. Acredito que o México aí tem chance de marcar, quem sabe, um golzinho pelo menos, e o Uruguai tem chance de marcar 2 gols, ou quem sabe até mais, né? Então, grande chance da gente assistir pelo menos 2 gols ou mais nesse confronto. E no confronto direto, se a gente for ver aqui, sempre costuma sair bastante gols, né? Só em 2011, 2010 aqui que teve esses 2 resultados aqui que o Uruguai ganhou apenas de 1-0, mas depois disso aí sempre saindo bastante gols, né? 5-2 pro México, 3-1 pro México, e no último jogo, assim, entre aspas, mais recente, que foi em 2018, tem tempo pra caramba, 4 anos, né? 4-1 pro Uruguai. Então, assim, os confrontos diretos aqui não dá pra tirar muito comparando pelo fato de ter sido muito longo, cara. O último confronto foi 4 anos atrás, então não dá pra ter uma ideia, assim, muito legal. Mas, pelo futebol que o Uruguai tem demonstrado aí nos últimos jogos, né? Nos jogos mais recentes, tem grande chance de vencer esse amistoso. Só tem que ficar ligado na escalação, novamente aí falando isso sobre esse assunto, porque realmente é importante a gente ver o time que vai ser escalado, né? Mas a princípio a gente pode estar indo com 2 opções, né? A primeira opção aqui que seria o mais de 1,5 gols, né? Seria assim a entrada mais segura, mais viável. Segunda opção aqui, a gente poderia pegar aqui o Uruguai ou o empate, né? A dupla hipótese. Placar para esse jogo, 2-1 pro Uruguai. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui para essa rodada de quinta-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar lançando para vocês os 2 bilhetes que eu prometi no começo do vídeo. O primeiro bilhete é esse daqui, ó. Never